Hello, guys! E aí, você está passando por esse momento? Primeira viagem sua para os Estados Unidos? Como professora de inglês, nessa caminhada aí que eu já estou há mais de 14 anos, eu tenho acompanhado bastante, né, esse momento em relação à primeira viagem para os Estados Unidos, né? Já acompanhei vários alunos passando por isso, ou indo por questões de trabalho, ou indo para fazer um intercâmbio, ou até mesmo uma questão, né, uma viagem de lazer, turismo mesmo, e mesmo assim sempre fica assim uma certa ansiedade, aflição. Teacher, o que vai acontecer? E se eu não entender? E se eu não conseguir isso e aquilo? Então, pensando nisso, eu preparei este material para isso. Sua primeira viagem para os States, né? Sua primeira viagem para os Estados Unidos. O que esperar, afinal de contas? Então, eu trouxe aqui para você hoje, eu vou mostrar para você hoje 3 dicas importantíssimas para esse momento. Porque, na verdade, mesmo sendo algo muito bacana, que a maioria das pessoas querem vivenciar, né? Querem fazer uma viagem para o exterior, mas pode ser um pouco assustador. A viagem pode ser um pouco assustadora, principalmente se tratando da primeira, tá? Então, além de ser, apesar de ser, né, algo bacana, legal, uma experiência super válida, pode ser assustadora essa primeira viagem. Então, pensando nisso, é o que eu tenho percebido quando eu observo os meus alunos que estão passando por isso. Eles ficam bastante aflitos, ansiosos, assustados. Então, eu separei 3 dicas para te ajudar nesse aspecto. O primeiro ponto, a primeira dica importante que eu quero abordar com você aqui hoje, em relação à sua primeira viagem para os Estados Unidos, é a imigração. Por que eu trouxe esse tópico aqui para você? Porque eu acho que ela é bastante temida. Eu percebo muitos alunos me perguntando: Titi, mas aí o que eu falo? Como é que eu faço? E se, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a imigração. Olha, o que eu coloquei aqui para você, é importante você entender que é a imigração que garante a sua entrada nos Estados Unidos, né? Você vai chegar lá com seu passaporte, com o seu visto já concedido, mas é a imigração, né? Vai ser naquele momento que você vai ser liberado para ficar no país ou não. Então acho que por isso que ela tem esse peso, as pessoas ficam um pouco ansiosas mesmo em relação a este momento, né? Porque se algo der errado, e se eu tiver que voltar para o Brasil e minha viagem não rolar, então é aqui que este processo acontece, né? O que acontece na imigração? Algumas perguntas são feitas para confirmar, checar as informações que você já passou para o consulado aqui ainda no Brasil, tá? Então, algumas perguntas serão feitas sim, e a gente vai comentar um pouquinho sobre essas perguntas, mas antes disso, o que é importante você entender? Ali na imigração, né, toda a conversa vai ser em inglês, ali na imigração não é a hora de você treinar o seu inglês, tá bom? Você vai ter tempo para fazer isso durante a sua viagem. Na imigração, as suas respostas precisam ser claras, objetivas, tá? Não queira lá na imigração: nossa, eu quero usar essa construção que eu aprendi, quero treinar, e ficar pensando numa sentença muito bem elaborada, estruturada, extensa, porque ali não é o momento. Na verdade, você só vai responder aquilo que foi perguntado para você, e o mais objetivo, o mais claro possível, sempre sendo honesto em todas as suas respostas, sendo verdadeiro. Então ali, primeira coisa que você precisa entender na imigração: não é hora de você treinar o seu inglês ali, tudo bem? Outro tópico importante em relação ainda à imigração: tenha sempre em mãos, já deixe de fácil acesso o seu passaporte com o formulário devidamente preenchido lá junto com o seu passaporte, né? Coloquei ali para você também: deixe de fácil acesso passagem, né? A sua passagem de volta do voo, né? Hotel, né? Hospedagem, né? Seguro viagem, se você tiver feito seguro de carro, se você tiver feito locação de carro, aliás, né? Enfim, todos os documentos que possam comprovar, né, a sua viagem, o período que você vai ficar lá e o motivo, você tenha de fácil acesso. Pode ser que não peça nada disso, tá?
Pode ser que sim, pode ser que não. Né? A gente nunca sabe, vai ser desta forma. A gente trabalha com as possibilidades do que pode acontecer, tá bom? Deixei aqui, ó, como orientação, você vai ver essa sinalização lá. Não é para utilizar, né, nenhum aparelho eletrônico, né, celular, ficar tirando foto, né? Se você tiver com amigos ou familiares, evite ficar conversando alto, né? Porque você vai enfrentar uma fila até chegar ao seu momento de ser atendido no guichê, né? O ambiente, ele é todo monitorado, né? Existe uma segurança bem rígida em relação à imigração, né? Então, evite atitudes suspeitas. A gente fala, você parece, nossa, Titi, mas eu só tô indo lá para viajar. Mas quando a gente para pensar que muitas outras pessoas não, né? Então, todo o processo de segurança é levado muito a sério mesmo, né? Enfim, então coloquei aqui algumas dicas para você. Por exemplo, boné, chapéu, na hora da entrevista é aconselhável que seja retirado, né? Que você esteja sem o chapéu, sem o boné, para melhor visualização do seu rosto, tá? Todo esse material, todas essas dicas que eu tô comentando aqui com vocês, eu vou deixar disponível no material em PDF para você baixar depois. Vai ter bastante exemplos em inglês também. Aí, para você baixar esse material, você acessa esse vídeo lá no meu canal do YouTube, que é Teacher G, e aí você vai encontrar Primeira Viagem para os States, e aí você baixa o material, faz o download lá, tudo bem? Então tem um material como esse, que eu vou deixar disponível lá para você baixar, tá? Ainda falando sobre imigração, eu separei aqui 7 perguntas que podem ser feitas neste momento da entrevista, tá? Ai, teacher, todas essas? Não, pode ser que faça uma, outra, pode ser que não faça nenhuma dessas, mas a chance dessas perguntas, ou algumas delas, serem feitas, assim, é muito grande. Por exemplo, qual é o motivo da sua viagem? Essa pergunta é clássica, né? Todas as vezes que eu passei pela imigração nos Estados Unidos, essa pergunta aconteceu. Qual o motivo da sua viagem, tá? Você pode simplesmente responder trabalho, turismo, visitando, tá? Estudando, para estudo, né? Então, qual o objetivo, né? Você vai ter que responder exatamente isso. Qual o objetivo? Você está lá para quê? Né? Lembre-se que se for para trabalho, você precisa estar com o visto adequado para trabalho, tá? Cuidado para sua resposta não contradizer aquilo que você de fato está indo fazer lá nos Estados Unidos, porque muita gente ainda vai lá pensando em trabalhar com visto de turismo, então é importante que você responda aquilo que de fato você vai fazer lá e aquilo que está de acordo com o seu visto, tudo bem? Segunda possibilidade que eu coloquei aí, quantos dias você vai ficar nos Estados Unidos? Também, todas as vezes que eu estive na imigração norte-americana, essa pergunta foi feita. Diga sempre o período exato que você vai ficar lá. Sempre dá uma checada antes, né, de estar indo viajar, a sua data exata do voo de volta, porque às vezes a gente se confunde com data, né? E aí a gente fala, vou ficar 10 dias. Aí de repente a imigração pede o ticket do seu voo, a sua passagem, e aí deu lá 9 dias. Mas você vai ficar 10, você vai ficar 9? Então isso pode gerar um mal entendido. Então sempre confirme antes, né, durante a viagem, antes de chegar na imigração, bom, vai dar tantos dias, eu volto dia tal. Ter essa informação muito clara para você, né? Porque se isso for perguntado, é importante você ter essa resposta clara e objetiva. Vou ficar 9 dias. E se precisar mostrar minha passagem de volta, se precisar mostrar a minha reserva no hotel, né, todos esses comprovantes confirmam aquele período que eu falei. Isso é bastante importante, tá? Essas duas são clássicas, né? A chance de uma delas ou das duas não acontecerem é bem pequena mesmo, tá bom? Olha, coloquei aqui uma terceira possibilidade, uma terceira pergunta que pode ser feita, pode acontecer. Qual é a sua profissão no Brasil? Com o que você trabalha, o que você faz, tá? Também, seja claro, objetivo, né? Não estenda muito a sua resposta. I'm a teacher. Pronto, né? I'm a teacher. Eu sou professora. Pronto, né? A 4, quanto você está levando de dinheiro, tá? Então, essa pergunta pode ser feita assim. Para mim, nunca foi feita essa pergunta, mas
para outra pessoa que estava comigo, né, durante uma das viagens, essa pergunta foi feita assim, tá bom? E aí você vai ter que responder a verdade também, sempre, né? Eles podem pedir o comprovante das suas trocas de moeda, tá? Quanto maior for o tempo da sua viagem, o que fica entendido? Que mais dinheiro você vai precisar, tá? Não tem uma quantidade certa, né? Você precisa ter tantos dólares para fazer uma viagem de tanto tempo. Mas é aquela questão do bom senso, né? Então é importante você ter claro isso para você também, ter os seus comprovantes com você também de todas as trocas que você fez, porque essa informação e essa comprovação pode ser pedida também durante a imigração, tudo bem? Quinta pergunta em relação à imigração, eu coloquei ali, ó. Você conhece alguém nos Estados Unidos? Ou eles perguntam o seguinte, perguntou em uma das ocasiões, tem alguém aqui nos Estados Unidos esperando por você? Tá? Então, você conhece alguém? Tem alguém aqui te esperando? Né? É preferível que não, tá? Mas, né, se a resposta for sim, não, realmente tem uma pessoa que eu conheço, vim visitar um amigo, tudo bem, tá? Mas fique atento que, se essa é a ocasião da sua viagem, você foi visitar um parente, um amigo, né, já fique preparado, porque outras perguntas sobre o assunto vão surgir. Quanto tempo seu amigo mora aqui, papapá, seu familiar, e aí outras perguntas surgirão em relação a isso, tá? Então, é preferível que, né, a resposta negativa aí seria preferível, mas não, vim visitar uma pessoa. Ok, você pode responder que sim, não tem problema nenhum, é importante, né, você dizer a verdade em relação a isso, porém, já fique esperando que surgirão outras perguntas, tudo bem? A sexta, eu coloquei ali, ó, você está viajando sozinho, né? Não, tô com um grupo de amigos, tudo bem também, né? Porque o que acontece? Normalmente em grupo de amigos, você passa sozinho, né? Cada um vai para um guichê. Mas familiares que pode passar todo mundo junto no mesmo guichê. Então, às vezes você tá com um grupo, mas você tá num guichê, o outro amigo tá no outro, né? Então, você pode falar se você tá viajando sozinho ou não, né? Tudo bem. Também, respostas curtas. Se for não, não com amigo. Não com alguns amigos. E pronto, tá? Outra opção que eu coloquei ali, ó, de perguntas que podem aparecer aí para você na imigração é: posso ver suas reservas, posso ver sua reserva do hotel, posso ver sua reserva do carro, posso ver a sua passagem de volta. Essa documentação, esses documentos podem sim ser solicitados, tá bom? Então ele pode pedir isso para ter uma informação extra confirmando ali todos os seus dados, e aí é só você apresentar, tudo bem? Não tem problema nenhum, tá? Muito bem, então coloquei algumas perguntas aqui em relação que podem aparecer lá na hora da imigração, para você já ir mais de boa, mais tranquilo, já ir um pouco mais preparado em relação a esse tipo de pergunta, tá? Ó, além dessas perguntas que eu falei para você, eu coloquei aqui várias opções como elas poderiam ser feitas em inglês. Vai estar disponível também lá, todo esse conteúdo lá no material para você baixar, então eu não vou ficar passando todas agora aqui com você, mas depois lá no material, quando você baixar, vá praticando, vá lendo, olha, então pode perguntar assim, pode perguntar desse outro jeito, porque sempre tem várias maneiras, né, da gente falar a mesma coisa. Então, ó, por exemplo, olha alguns exemplos ali, né? Can I see your passport, please? Could I see your passport, please? May I see your passport and form, please? Então dá para usar várias formas, né? Então dá uma olhadinha depois nessas perguntas, nesses exemplos, essas maneiras de fazer a mesma pergunta, tá? Aqui também tem mais algumas opções, né? Where will you be staying, por exemplo, né? Onde você vai ficar, enfim, então eu fui colocando várias perguntinhas aí no inglês, que é só aquelas que a gente viu agora, como é que tudo isso pode ser feito no inglês. Então assim, dá uma olhadinha, dá uma praticada se for o caso, né? Se você tem tempo para isso, ainda não viajou, a sua primeira viagem está para acontecer, é bom que você vá praticando e já se familiarizando com esses vocabulários e com essas perguntas, tudo bem? Muito bem, então nessa primeira viagem, a imigração é uma das coisas que mais pode assustar um pouquinho você.
além de tudo isso que eu falei, eu coloquei ali, ó, para você, imigração, coloquei até entre aspas ali, né, salinha. Você já ouviu falar esse termo, salinha da imigração? O que que acontece essa salinha? É um local, né, onde algumas pessoas que no momento de passar pela imigração são direcionadas, são enviadas para essa salinha. Por quê, né? O que que acontece? Ó, eu coloquei aqui um resuminho. Pode acontecer de você ser encaminhado para uma outra sala, essa tão famosa salinha, para que alguns dados sejam confirmados, tá? Não é motivo para pânico. Por que que as pessoas às vezes ficam extremamente nervosas se isso acontece? Essa salinha pode acontecer de as pessoas que estão lá, algumas, serem deportadas, né? Não serem permitidas de entrar no país, de permanecer ali no país. Então essa salinha assusta um pouquinho por conta disso. Se um oficial te pedir ou encaminhar você para essa salinha, não é momento de pânico ainda aí, tá? Tá tudo bem. Ele vai, a primeira intenção de direcionar você para essa salinha é: eu preciso conferir alguns dados. É isso, eu preciso confirmar alguns dados. Qual critério eles usam para conferir esses dados, a gente não tem como saber, tá? Pode ter sido alguma divergência ali enfim, do que foi passado para o consulado, com você ali pessoalmente, a gente não sabe qual o critério, tá? Mas o principal é: não fique em pânico, está tudo bem, tá? É sempre importante manter a calma. Se você ficar calmo, tudo vai ficar mais fácil. Eu sei que não é fácil manter a calma nessa circunstância, porque quando você chega lá, você encontra outras pessoas lá e essas pessoas estão extremamente agitadas, nervosas, assustadas. E aí você acaba sendo contagiado por aquele ambiente. Eu nunca estive na salinha, tá? Eu tenho relatos de quem já esteve, inclusive uma aluna que estava num grupo quando a gente foi para Nova York, e ela ficou, a gente teve que esperá-la por aproximadamente 1 hora e um pouco mais, porque foi necessário confirmar as informações em relação às digitais dela. As digitais não estavam conferindo com o que tinha sido recolhido aqui no Brasil, no consulado, no caso, na verdade, né, que é aquele pré-atendimento ao consulado. Então, ela teve que ir para lá e teve que responder uma porção de perguntas, e depois de tudo confirmado, ok, foi liberado. Mas o importante é manter a calma, tá? Nesta ocasião, se isso acontece, falar inglês vai ser agora o seu grande ajudador neste momento. Porque na imigração, né, mesmo que você não fale inglês, e ele confirmou os dados, pegou seu passaporte, pronto, ele te libera e pronto. Ele já vai perceber que você não fala inglês e dá pra passar por ali mesmo sem falar inglês. Agora, quando ocorre de ir para essa tal da salinha, aí o não falar inglês fica um pouco mais complicado. Porque eles vão ter que chamar ou um oficial que fala espanhol, normalmente acaba aparecendo, né? Porque muitos ainda acham que nós falamos, todo brasileiro fala espanhol, então pode ser que apareça um oficial falando espanhol, ou eles podem até procurar um intérprete, né, para poder fazer essa comunicação, mas isso acaba demorando bastante mesmo, às vezes o dia todo, tá? Então, assim, o falar inglês neste momento é essencial, tá? Até para você poder passar todas as informações, porque daí virão com muitas perguntas mesmo, tudo bem? Então isso é algo que pode acontecer, tá? Olha, de 2 vezes que eu estive com um grupo de alunos em Nova York, somando os 2 grupos, dava aí 35, quase 40 pessoas, aconteceu só com uma pessoa, tá? Então, pode ser que aconteça, pode ser que não. A gente sempre torce para que não, para que, né, seja mais tranquilo. Mas se acontecer, tudo bem, é só manter a calma. Bom, a segunda dica que eu trouxe para você aqui hoje, que eu falo muito isso para os meus alunos. Pessoal, guys, você não vai entender tudo, porque uma das coisas que as pessoas me falam: teacher, e se eu não entender tudo que for falado em inglês? Aí eu logo já respondo: mas você não vai entender, não é o se, você não vai entender tudo. É normal, é natural, tá tudo bem. Com certeza você não vai entender tudo que for dito em inglês. Já vai preparado para isso.
não vou entender tudo e está tudo bem. Faz parte da comunicação também não entender, né? E por que que eu não vou entender tudo? Na maioria das vezes acaba acontecendo por conta da velocidade que as coisas são faladas, a junção de sons, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Então um som vai juntando, grudando com o outro, e aí esses novos sons, esses sons grudados se tornam novos sons, e aí você não entende, né? E às vezes por conta de vocabulário, mas na maioria das vezes é a velocidade e essa junção de sons. Por exemplo, você está acostumado que do e you é para fazer perguntas no presente, até coloquei um videozinho essa semana falando sobre isso, e aí você está esperando ouvir uma pergunta com do e you, algo do tipo, você quer ir, né? E você fica esperando ouvir, do you want to go? Ou do you want to go, né? Separadinho, palavrinha por palavrinha. E na fala a gente sabe que não é assim, não é mesmo? Né? O do you, por exemplo, vira j, né? Então fica j. O want to, eu posso colocar wanna, se eu quiser contrair também esses dois vocabulários, tá? Essas duas palavrinhas. Então, do you virou j. Want to virou wanna. Do you wanna? Já diminuiu aí, né? Do you wanna go? Do you wanna go now? Né? Você quer ir agora? Então, essas junções de sons pode te atrapalhar sim na hora de entender, tá? Então você não vai entender tudo, já vá preparado para essa circunstância, para essa situação, para você não chegar lá e se frustrar. Ai, não entendi, e agora? Eu achei que eu ia entender tudo, porque tanto tempo que eu tô me preparando para isso. É normal, tá tudo bem, né? Então, o que a gente vai ter que fazer nessa ocasião? Então, a primeira situação a gente viu lá, a imigração, se prepare para este momento. A segunda dica que eu trouxe aqui para você hoje, você não vai entender tudo que vai ser dito lá, não vai, já prepara o seu psicológico para isso. E aí, o que a gente faz? Terceira dica importante, você também não vai saber falar tudo, né? Vai ter um monte de vocabulário que você vai pensar, nossa, e agora, como é que eu falo isso? E agora, como é que eu falo isso? Sempre vai haver zilhões, várias maneiras de falar a mesma coisa, tá? Eu não vou saber falar tudo, vai ter um monte de vocabulário que eu não vou saber como falar. E agora? Tudo bem, calma, sempre vai ter uma porção de maneiras de você falar a mesma coisa. Isso que é importante você ter bem claro com você. Eu trouxe aqui, um exemplo, só para você entender o que eu tô falando. Por exemplo, se eu quero pedir uma carona, eu gostaria de falar em inglês, tô lá numa reunião, tô lá com o pessoal, eu quero pedir uma carona. Você pode me dar uma carona? E aí você pensa, poxa, e agora? Eu não sei falar dar uma carona, como é que eu vou pedir? Eu coloquei aqui, algumas maneiras que você poderia usar, tá? Se você sabe como é o verbo que você precisa usar, você pode usar ele e perguntar de várias maneiras, né? Could you give me a ride to the hotel? Por exemplo, né? Você pode colocar o please aí também, tá, gente? Eu não coloquei para não ficar muito longo aí e caber aí no slide, mas você sempre, né, deve colocar o please, tá bom? Could you give me a ride to the hotel, please? Ou, can you give me a ride, please? Would you give me a ride, please? Você viu que o começo ali foi mudando. Ou, eu não sei como é dar carona, então eu preciso simplificar essa minha pergunta. Olha a outra opção aqui embaixo, Posso usar o can, posso usar o could, vê qual você prefere e qual você conhece. Can I go with you, please? Eu posso ir com você? Já ficou mais simples, né? Normalmente o go as pessoas conhecem, com você também é um vocabulário mais conhecido. Eu posso ir com você, né? Could you take me to the hotel, please? Né? Você poderia me levar até o hotel? Will you give me a ride? Posso só perguntar no futuro direto. Can I take a ride with you? Posso pegar uma carona? Could I take a ride? Né? Enfim, aí, se a gente continuasse tentando colocar outras formas de dizer, a gente encontraria, tá? Então, eu não sei falar, você pode me dar uma carona, mas eu consigo falar, eu posso ir com você? Então, eu vou usar essa opção, né? Que seria essa, can I go with you? Eu não sei falar, dar uma carona, mas eu sei falar, ir com você. E aí eu formulo, organizo essa ideia para poder falar isso, por exemplo. Então, só um exemplozinho assim rápido
Só pra gente entender que sempre vai ter várias maneiras de você falar aquilo que você precisa. Eu não sei carona, mas eu consigo falar ir, então eu vou falar assim, eu vou com você, tá? Não tô conseguindo nem perguntar, teacher, eu posso ir com você? Eu já vou de cara, eu vou com você. Ok, a comunicação vai rolar, isso que é o mais importante, né? Não rolou eu fazer toda essa pergunta, nossa, eu nem lembrei do can, eu fiquei nervoso, não consegui montar. I go with you. Please, wait for me, por exemplo, né? Waiting for me, I go with you. Por favor, me espere, eu vou com você. Ok, então tá valendo tudo, né? Sempre vai ter várias formas de você perguntar, de você falar, de você expressar aquilo que você precisa dizer. O que é importante neste momento? Encontre sempre uma maneira de falar aquilo que você precisa. Eu não sei aquele vocabulário. Este não saber aquele vocabulário não pode te parar neste momento, te travar, te bloquear. E aí então o que você tem que fazer? Eu não sei este vocabulário, aí eu vou dar uma volta enorme em volta dele para falar de um outro jeito. Essa é uma técnica, né? E ela é uma técnica muito usada e deve ser usada mesmo. Eu não sei falar essa palavrinha, mas se eu der essa voltinha aqui, ó, fazer um outro percurso, eu vou conseguir falar o que eu preciso. É o que importa. Por quê? O que é importante você entender? A comunicação, ela tá sempre acima de qualquer coisa, inclusive do erro. Porque às vezes a pessoa não fala de medo de errar. Ai, mas se eu falar isso, e se tiver errado? E aí? E se tiver errado? Mas e se você não falar, não vai ter comunicação? O que você vai escolher? A comunicação está acima do erro. Fala, passe a ideia, peça a informação que você precisa. Depois você pode até fazer uma autoanálise. Nossa, eu perguntei, falei assim, mas acho que tinha uma outra maneira de falar isso. Acho que eu não falei da forma adequada. Isso é bom para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu nível de inglês ir melhorando. Você deve até fazer essa autoanálise depois, mas naquele momento da fala, você tem que achar um jeito, né? O ideal é que você encontre uma maneira de poder falar, que o erro não te trave, que o erro não te bloqueie neste momento e faça você pensar, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Não, eu vou falar. Se não está ainda da forma adequada, né? Eu vou tentar melhorar, então, era para eu ter usado aqui o can, por exemplo, eu não usei, bom, então na próxima eu vou ficar atento. E se você começar a fazer esse exercício, essa autoanálise depois, você vai perceber que você vai começar a ficar atento para algumas situações que antes você não ficava, né? Agora, o que pode te prejudicar é querer fazer toda essa avaliação antes de falar. Não, mas aqui não, tá errado, não, mas e agora? Confundi. Agora eu não sei o que eu vou usar. Pronto, você já perdeu o tempo aí da comunicação, a chance de você não falar nada é grande, e aí se você não falar nada, não tem comunicação. Aí a comunicação fica zerada, tá? E sem comunicação, né? Aí a coisa não vai rolar. Então, sempre escolha se comunicar. Ainda não é do jeito que eu gostaria. Eu ouço muitos meus alunos dizendo isso. Teacher, olha, o feedback depois que voltam, né? Teacher, olha, não foi fácil no começo, tá? No começo não é fácil, mas não quer dizer que é impossível. Mas depois eu fui me acostumando, fui pegando jeito, fui perdendo medo, fui me comunicando. E você sabe que eu consegui? Né? Eu ouço muito isso e eu fico muito feliz. Olha, eu percebia que tinha coisa que eu falava e depois eu percebia, nossa, eu devia ter falado daquele jeito. Mas tudo bem, na hora saiu da outra maneira, a comunicação rolou. Isso é extremamente importante, valioso para o seu aprendizado, porque aí você se permite, né, de estar se expondo ao idioma, de estar se expondo à experiência, e aí a tendência, gente, é só ir melhorando. Cada nova experiência que você tiver com o idioma, indo para fora do país ou não, a tendência é ir melhorando cada vez mais. Então, ó, grave bem este recado, né, essa informação. A comunicação está acima do erro. Não permita que o medo de errar te impeça de se comunicar estando você viajando nos Estados Unidos. Tudo bem? Thank you, guys. A gente se vê por aí. Bye, bye!